Nós temos hoje, em 21 de janeiro, 3 candidatos a governador do estado do Rio Grande do Norte 2026. Nós temos no campo da esquerda a candidatura de Carlos Eduardo Xavier, que hoje representa o PT, o PCdoB, o PDT, o PSB e o PV. Nós temos no campo do centro o candidato Alisson Bezerra, que hoje é candidato com apoios do União Brasil, do PP, do MDB e poderá vir outros partidos políticos. E nós temos definido agora de manhã como candidato do campo de direita o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, que hoje tem, formando essa base de apoio, o PSDB porque o senador Estício Valentim, que declarou apoio na manhã de hoje, pertence ao PSDB, o Podemos, o PL, Álvaro está no Republicanos, não sabemos se vai continuar no Republicanos ou se vai sair, cenas dos próximos capítulos. Então, os 3 campos estão com substâncias políticas, sejam de apoios nominais ou seja de apoios partidários, né? Deveremos ter 3 candidaturas com grandes estruturas ao governo do Rio Grande do Norte, coisa que não acontece há muitos anos. E aí a gente precisa fazer essa linha do tempo de como chegamos aqui. O senador Rogério Marinho, quando se elegeu senador em 2022, ele se elegeu senador com um único intuito, de ser governador do Rio Grande do Norte. Rogério, nos últimos 4 anos, se você fizer uma perspectiva, foi o maior opositor político do governo Fátima Bezerra. É só pegar todas as entrevistas concedidas pelo senador Rogério Marinho e os seus posicionamentos. Rogério começou a trabalhar ainda em 2023 um projeto, né, com embasamentos na área da saúde, educação e principalmente desenvolvimento para ser gestor do estado do Rio Grande do Norte. E Rogério encampou um desejo e uma vontade e estruturou o partido dele, principalmente em 2025, para ser esse candidato. Eu me encontrei com o senador Rogério Marinho em dezembro do ano passado, no restaurante La Brasserie de Lamy, num café da manhã que eu fui tomar com um amigo meu que estava de fora, e ele estava nesse restaurante. Quando o meu amigo saiu para fazer o passeio de turismo, eu perguntei ao senador se eu podia sentar na mesa dele. Ele disse, claro, você sempre é bem-vindo. Eu sentei. E eu disse a ele e perguntei a ele na manhã daquele dia de dezembro: senador, vai desistir ou vai ser candidato? Ele olhou para mim e disse, não só serei candidato, como você pode divulgar que eu começo a montar minha equipe de campanha amanhã. Eu disse, senador, certeza, eles, absoluta. Inclusive, estou marcando uma reunião com o meu marqueteiro da candidatura ao Senado, Alexandre Macedo. Estou definindo aqui esse projeto de governo, me mostrou várias páginas e ideias, e começo a montar minha equipe. Ele, senador, eu vou publicar, você pode publicar. E eu soltei um zap, inclusive, urgente, dizendo que Rogério confirmar a candidatura e começaria a montar a equipe de governo dele. Há 10 dias atrás, eu me encontrei com Rogério Marinho, na beira-mar da praia de Búzios, caminhando com o ex-controlador-geral da União e com o ministro Dias Toffoli. Dias Toffoli não. Nunes Marques. Não. André Mendonça. Perdão. Ele André recebeu Mendonça. os dois no verão. Me encontrei com ele caminhando, lá em Pirambúzios. Eu disse, senador, feliz ano novo, tal. E a candidatura? E eu já não senti em Rogério o ímpeto que eu tinha sentido, Luiz, em dezembro no restaurante. E eles, BG, vamos conversar. Eles, vamos botar lá o programa da entrevista. Eles, bora. Está confirmado o evento do dia 22? Ele está confirmado o evento do dia 22. Eu pretendo reunir entre 70 a 100 prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e deputados. Eu fiz a seguinte leitura. Se ele manteve o evento do dia 22 e vai reunir esse povo todinho, deverá ser candidato. Senão não tinha sentido ele fazer o evento. E disse a ele, bora ao programa, eles podem marcar dia 22. O dia, e está confirmada a entrevista dele amanhã aqui, tá? Amanhã 22, e ele me confirmou hoje de manhã que amanhã estará aqui para dar a entrevista. E nesse dia ele disse, pode marcar dia 22, que é o dia que eu anuncio no seu programa. Eu disse, pô, ele não está
não está com aquela animação toda de dezembro, mas deu dois detalhes aqui importantes de quem vai ser candidato. A entrevista que vai me conceder dia 22 e a confirmação do evento dia 22, que ele iria fazer na casa que está veraneando lá em Búzios. Na semana passada, me chegou a informação que o presidente Bolsonaro teria mandado, através do advogado dele, uma mensagem para Rogério Marinho, pedindo para ele declinar da candidatura do governo do Rio Grande do Norte, porque com a situação dele preso, detido em Brasília, e Rogério como secretário-geral do PL, como líder da oposição no Senado, e com a confirmação da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e não de Tarcísio, o papel dele ainda era mais importante pelas ligações políticas que ele construiu hoje, não só no PL, mas também com outros partidos e com a própria oposição. Eu passei a mensagem para o senador Rogério Marinho quando tive essa informação. Ele não me respondeu. Quando ele não me respondeu, eu já cristalizei que procedia. Porque se não procedesse, pela relação que eu tenho com o Rogério, ele teria dito, não procede. Como ele se calou, automaticamente eu disse, procede. Tá? Mandei mensagem para Danilo, mandei mensagem para Estênio Dantas. Os dois me informaram que não sabia de nada e que a candidatura de Rogério estaria confirmada. Mas ali eu disse, algo excepcional aconteceu. Algo excepcional aconteceu. Eu consegui falar com o senador Rogério Marinho segunda-feira agora. Tá? E ele me confirmou. E ele disse, por confiar em você, Flávio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, através do advogado, fez o apelo e Flávio Bolsonaro me ligou. E eu disse, senador, o senhor está onde? Vamos bater um papo? E ele disse o local que estava e eu fui me encontrar com o Rogério Marinho. E na minha frente, quando nós estávamos conversando, Flávio Bolsonaro ligou para o Rogério Marinho. E ele disse, rapaz, estou aqui com um amigo jornalista do Rio Grande do Norte. Diga a ele o que você me disse. E botou no Viva Voz e Flávio Bolsonaro disse a mim o que tinha dito a Rogério Marinho. Quando desligou, Rogério Marinho disse o seguinte, eu posso ter muitos defeitos, mas eu não trabalho com ingratidão. O pior momento da minha vida, quem me salvou foi Bolsonaro. Eu perdi uma eleição para deputado federal em 2018, fui escorraçado, tive uma votação abaixo do que imaginava, não ganhei e fiquei desempregado e sem ter o que fazer. Um amigo meu de São Paulo me chamou para trabalhar em São Paulo e eu fui para São Paulo para trabalhar. Do nada me aparece um convite de um cidadão que eu mal conhecia no Congresso, que era o deputado Jair Bolsonaro, para me chamar, para me ajudar na transição na pasta da Previdência. Eu estava desacreditado, estava desmoralizado e estava sem força política. Esse cidadão só não mostrou que acreditava em mim, confiou no meu serviço, como eu acabei virando ministro das principais pastas do governo dele. Mesmo eu querendo ser candidato a governador, BG, mesmo sendo o meu sonho e mesmo sendo o momento agora, porque o Rio Grande do Norte virou terra devastada, eu ainda tenho mais 4 anos de mandato, poderia arriscar, poderia não vencer a eleição, mas acredito que venceria, o momento tinha que ser esse, eu não posso dar um não a esse cidadão. E eu disse, qual será o plano B? Ele disse, nós temos 2 planos B. Eu estou saindo agora daqui, onde a gente está se encontrando, para conversar com o senador Stevenson Valentim, com o prefeito de Natal, Paulinho Freire, e com o ex-prefeito Álvaro Dias. Vou perguntar a Stevenson se ele topa voltar a ser candidato a governador do estado do Rio Grande do Norte. Vou perguntar a Álvaro Dias se de fato ele é candidato. E vou perguntar a Paulinho e marquei amanhã uma reunião com Ezequiel Feira de Souza. No outro dia de manhã eu não consegui mais falar com o Rogério, que respondeu ontem, a gente aqui ao vivo, confirmando que estava escutando o programa, que viria para a entrevista dia 22. Stevenson Valentim não topou. Não topou. Foram vários apelos para Stevenson ser o candidato. E o que Stevenson disse a quem o procurou é que se esses apelos tivessem sido até novembro, ele teria topado. Mas que agora ele já estava com a candidatura dele ao Senado completamente estruturada, com todo o seu projeto montado para o Senado
E ele não vislumbrava mais ele recuar desse projeto para ser candidato a governador, o que ele desejou e chegou a conversar, inclusive, do ano passado. Tá? E Álvaro Dias, que tem um feeling eleitoral muito grande, que sempre se colocou como pré-candidato, acabou sendo a opção do grupo todo, devido à situação que se apresentou para Rogério e devido a Stevenson não ter topado. E Álvaro Dias, como pré-candidato, tinha os republicanos como partido, acabou virando hoje, oficialmente, o pré-candidato desse grupo político. Em outubro, Bruno Araújo, Luiz Henrique e Suzão Noronha, eu estive com o vice-governador do estado, Walter Alves. Eu me encontrei com Walter Alves na Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Norte, saindo do gabinete do presidente Ezequiel Ferreira de Souza. E quando eu entro no gabinete de Ezequiel estava pálido. Valtinho tinha ido comunicar a Ezequiel que não iria assumir o governo do Rio Grande do Norte. E entregou a Ezequiel um relatório com vários papéis de um estudo que teria sido feito por alguns ex-assessores do senador Garibaldo Filho, e que esse estudo mostrava que a bola de neve do aumento da folha de pagamento do Estado, que já vai para 1.100.000 agora em janeiro, e a previsão é de para 1.300.000 em abril, fora os compromissos firmados com o judiciário, deixaria o Rio Grande do Norte ingovernável. E que a probabilidade de, além de aumentar o passivo com os fornecedores, era de atrasar os salários já agora em março e abril. E que estava havendo, por parte do governo do Estado, uma antecipação de receita, às vezes até de forma desonesta, e que o Estado estaria com suas finanças comprometidas. E que Walter Alves tinha ido comunicar a ele isso. Eu não externei nada disso antes, Luiz, Bruno Araújo e Suzy, porque você tem que fazer as pessoas confiarem em você. Eu não podia externar o que confiava em mim. Hoje não, isso é público. E eu posso citar. Eu liguei para Walter Alves de tarde. E ele disse: homem, eu confio em você, BG, procede. Mas não publique nada, porque eu não posso externar isso. Eu disse: governador, fique tranquilo, que eu só vou externar isso um dia se você me autorizar. No outro dia, eu convidei Walter Alves para almoçar comigo no restaurante Chiquete, porque eu sou sócio lá no Midway, e ele foi com o assessor dele, Sancler, que ia ser candidato a deputado estadual pelo MDB, e Valtinho me colocou uma série de situações, e eu disse: qual será o seu futuro? Ele disse: depende. Ele naquele dia não tinha conversado com Alisson Bezerra ainda. Não tinha conversado. Ele disse: depende, BG, mas eu não vou assumir o governo. Meu pai tem uma responsabilidade muito grande, foi governador do estado, foi senador, é um homem que ama esse estado, e não passa pela nossa cabeça o seu governador que atrasou o salário e que não consegue cumprir os compromissos. E a gente está um turbilhão, mas eu estou decidido a não assumir. Uma semana depois, Walter Alves se encontra com Alisson Bezerra. Uma semana depois desse almoço, Walter Alves se encontra com Alisson Bezerra, que é uma águia política. Inclusive, Alisson Bezerra, para mim, hoje comete um erro crasso na política. Quem está ao redor de Alisson Bezerra e o próprio Alisson Bezerra acham que a eleição de 2026 já está resolvida e que eles vão ganhar a eleição. Isso é um erro na política. Nós já vimos aqui, já assistimos, muita gente que achava que estava eleito perder a eleição de forma humilhante. O comportamento de Alisson hoje, e principalmente das pessoas que estão ao redor de Alisson, já colocam ele como se estivesse eleito governador do estado. Isso é um erro crasso. Mas uma semana depois, Walter se encontra com Alisson. E Alisson chama Walter para conversar política. E em novembro, as coisas tinham dado muito. E Walter teria confirmado com alguns parceiros políticos a vontade de romper com o governo do estado, de confirmar que renunciaria
para não passar uma sensação de covardia de assumir com rompimento com a governadora, e que poderia indicar o vice de Alisson, porque tinha sido convidado para tal. Alisson passa 2 meses costurando, senta com Zé Agripino, chama João Maia, com Robson Faria, com Benes, e começa a procurar prefeitos, deputados e líder. E consegue fechar com Walter, praticamente fechar, até o dia que João Maia bota água no chope e revela para o Rio Grande do Norte aquilo que estava dentro de 4 paredes, que já estava prego batido e ponta virada da parceria do MDB com a Federação do União Brasil e do PP. Walter negou e, naquele momento, fizeram um pacto, MDB e PT, de resolver as coisas em Brasília. Vocês devem se recordar de tudo isso agora em dezembro. Tá? Mas se acelerou muito e fecharam o pacto. O deputado Kleber Rodrigues também anunciou, um deputado importante, de uma base grande, também anunciou o apoio a Alisson Bezerra, já com compromisso de Alisson, de Kleber ser o potencial candidato dele à presidência da Assembleia, caso Alisson vença a eleição em outubro. Tá? E Walter acelerou o carro, muito pressionado pelo ex-senador Garibaldo Filho, de já em janeiro agora anunciar o que aconteceu segunda-feira. Anunciar o rompimento com o PT do MDB no Rio Grande do Norte, mantendo o entendimento nacional, já confirmando a coligação com Alisson Bezerra para indicar o vice. E Hermano Moraes ontem já deu entrevista confirmando que voltou para o MDB, está voltando para o MDB, e que deverá ser indicado pelo partido o nome a vice de Alisson Bezerra. O processo se agilizou demais com a decisão de Walter Alves de romper. E Rogério Marinho teve que cumprir com a data que tinha prometido de se lançar candidato, no caso agora arrumando a alternativa que é Álvaro Dias. E vem Carlos Eduardo Xavier. Carlos Eduardo Xavier hoje tem um problema grande político, porque pelo menos metade dos apoios que Fátima Bezerra tem para o Senado hoje não voltam em Cadu para o governo do Estado. Fátima Bezerra está numa situação política hoje completamente fragilizada, porque ela vai renunciar ao mandato, o vice vai renunciar ao mandato, e ela, mesmo querendo que o PT ganhe na eleição na Assembleia, isso é muito difícil acontecer, e assumindo uma cadeira de governador tampão, quem não tenha afinação com Fátima será terrível para ela, administrativamente e politicamente. E quem quer votar nela e não vota em Cadu, qual será a posição dela? Eu aceito o seu apoio para votar em mim, mas não votando em Cadu? Ela fragiliza. Então Cadu hoje sequer tem nome para ser vice dele. Para você ter ideia, o nome que está se cogitando a ser vice, candidata a vice com Cadu, é da ex-deputada Larissa Rosado, que faz 3 eleições que não ganha. Nem ganha ela, nem ganhou a mãe dela, e que já foram expressões políticas fortíssimas, mas nem se candidataram na eleição passada em Mossoró porque tinha perspectiva de derrota para vereador. Monta-se nominata muito forte nessas 3 coligações. As nominatas do PL serão fortíssimas, a da Federação PP e União serão fortíssimas, e do PV, PCdoB e PT serão fortíssimas. Mas hoje o candidato mais fragilizado é Cadu, que vai depender completamente de Lula para poder ter alguma esperança de ir ao segundo turno, porque nós teremos segundo turno. Não tem como não termos segundo turno. São estruturas fortíssimas da direita e da esquerda, com um candidato carismático, novo, e está com uma faca nos dentes, que é Alisson Bezerra, e que vem com um pulhão de votos da região dele, oeste. Amanhã nós vamos publicar uma pesquisa aqui, do Interjato. Eu recebi essa pesquisa há pouco tempo. Alisson sai de Mossoró e do meio do oeste, do alto oeste, com muito voto, e perde hoje em quase todo o restante do estado. Mas ele tem muita garra para fazer política. E do outro lado a gente tem um cara passado na casca do alho, que é Álvaro Dias, que conseguiu se colocar como vice-prefeito em 2017, em 2016, mesmo enfrentando barreiras, foi indicado por Garibaldi para ser vice-prefeito de Carlos Eduardo, assumiu a gestão em 2018,
se reelegeu com facilidade em 2020 porque se destacou na pandemia do Covid, elegeu o filho deputado estadual em 2022, já foi deputado federal, vem de uma família política do Seridó e foi várias vezes deputado estaduais. Sabe fazer política. E dos três aí, de Rogério, de Stevenson e ele, dos três é quem tem mais gana para ser candidato e para vencer a eleição. Álvaro chega a ser irresponsável em campanhas. Ele não mede esforços, nem tem limite. Então a situação política que a gente se encontra é hoje. E falta um ativo a se definir. Um grande ativo se definir na eleição deste ano. Chama Ezequiel Ferreira de Souza. Devido à velocidade da conjuntura, todo mundo, os times já estão praticamente em campo. Mas tem um jogador, um grande jogador ainda a se resolver. Com passe livre ainda. Com passe livre. Que é Ezequiel Ferreira de Souza, que é o presidente da Assembleia, que deverá montar uma nominata em algum partido ou no PSDB, que vai eleger 5, 6 ou 7 deputados estaduais, que tem hoje, apoiando ele aí, mais de 40 prefeitos, é campeão de voto nas últimas 2 eleições, só foi ultrapassado na última por Wendel Lagartixa, e mesmo assim porque pegou votos que tinha e colocou para outros deputados estaduais candidatura, visando a eleição da Assembleia. Então Ezequiel é o último grande ativo, Bruno Araújo, Suzy Noronha e Luiz Henrique, disponível para as eleições de 2026. O caminho de Ezequiel hoje, se fosse hoje, deverá ser hoje de composição com o grupo de Rogério Marinho e Paulinho Freire. Mas Ezequiel tem ligação com Fátima. Não tem com Cadu, mas tem com Fátima. Deverá conversar com Fátima. E no campo do centro, eu acho, na minha avaliação, que Ezequiel não tem espaço, porque a velocidade de Valtinho, do fechamento do acordo com Alisson e do acordo de Alisson com Kleber Rodrigues, já minou o campo da Assembleia para a próxima legislatura. Então eu vejo hoje Ezequiel mais propenso e um caminho mais tranquilo para o seu futuro político no campo aí de Rogério Marinho e Paulinho Freire, apesar dele não ter uma relação próxima com o Álvaro, mas foi colega de Álvaro na Assembleia durante vários mandatos. Então Ezequiel agora passa a ser aí o mais cortejado ou grande cortejado para as eleições, que eu acredito que não vai se demorar também a se definir, devido à velocidade toda para a gente estar hoje com essas praticamente esses times aí postos em campo. É isso.